No podcast do Informa Luta de hoje, uma entrevista com o advogado trabalhista Luiz Henrique Ortiz sobre a medida provisória 927, também conhecida como medida provisória da morte, e também entrevistas com os presidentes do SINCEP, Luiz César Schorner, e do SINCEGE, Jane Becker. Em meio a todo o drama da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro editou na segunda-feira de manhã mais uma medida provisória, a 927, estabelecendo assim novas regras para as relações entre patrão e empregado. Na mesma tarde de segunda-feira, editou uma nova medida, a 928, retirando o artigo 18 da medida anterior. Nós estamos em contato agora com o advogado Luiz Henrique Ortiz, especialista em direito do trabalho. Doutor Ortiz, o que significou essa mudança na medida provisória feita pelo governo Jair Bolsonaro? A nova medida provisória, na minha opinião, ela não mudou nada, porque ela simplesmente acabou com o artigo 18, mas manteve um outro artigo que é muito mais perigoso, que é o artigo 2º. O que diz o artigo 2º, doutor Ortiz? O artigo 2º é bem mais abrangente, ele só não fala na quantidade de meses, nos valores ou coisa parecida que as empresas deixariam de pagar o trabalhador se estivesse afastado, mas ele diz que durante a calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador e o empregado poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos como a CLT. Esse disposto, na verdade, ele simplesmente diz que o trabalhador, junto com o empregador, poderá fazer qualquer acordo, inclusive abrir mão do seu salário. Sendo o trabalhador a ponta mais fraca dessa relação, com certeza vai abrir mão de direitos para poder manter o seu emprego, doutor Ortiz. Com certeza. Na verdade, o empregador pode chamar o trabalhador e dizer assim, tu prefere continuar com o teu emprego sem receber salário ou receber um valor insignificante e a hora que acabar a pandemia ou o prazo estipulado entre as partes, ele voltar a trabalhar. Então, isso, na verdade, essa medida provisória é uma verdadeira sentença de morte para milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e suas famílias. Porque somente um monstro dessa natureza, cercado por uma equipe econômica insana, poderia gerar esse tipo de medida, que vai na contramão de vários países civilizados que estão fazendo ao contrário, protegendo a humanidade dos efeitos do coronavírus. Então, quer dizer, fragilizando mais ainda a relação capital e trabalho. Mas o que a gente percebe também, doutor Ortiz, é que o governo Bolsonaro insiste em retirar do trabalhador o direito a ter a sua entidade representativa em sua defesa, os sindicatos, né? Com certeza, com o artigo 2º ele é bem claro, a negociação é feita entre empregado e empregador, deixando de fora qualquer entidade sindical ou qualquer outra que venha, ou associação que venha a defender o trabalhador. Também não prevê o seguro-desemprego? Não prevê nada. Na verdade, esse governo não tem nenhum plano para passar essa crise. Enquanto que outros países, Estados Unidos, Venezuela, que é um país que está em crise há muito mais tempo que o Brasil, com inflação galopante, já determinaram, por exemplo, a Venezuela determinou por 6 meses pagar o salário de todos os trabalhadores. Os Estados Unidos agora injetou na economia 2 trilhões de dólares que servirão tanto para a recuperação de empresas que estão em dificuldades, como para todos os trabalhadores que estão sem emprego. E no Brasil não é diferente. O que tinha que acontecer era um plano para que a população e os trabalhadores possam passar esse período sem ter problemas ou até fome, que é o caso que vai acontecer se não houver nenhuma medida nessa natureza. Quer dizer, o Estado brasileiro fazer a sua parte nesse momento tão complicado, né? Doutor Ortiz, o fato também de não ser considerado acidente de trabalho a possível infecção de um trabalhador nesse momento pelo coronavírus. É uma questão de saúde pública isso? Com certeza é uma questão de saúde pública e de falta de proteção ao trabalhador. Essa medida também ela deixa de contar como tempo de aposentadoria, ou seja, suspende o contrato de trabalho e deixa totalmente protegida a classe trabalhadora, que é a mais prejudicada nessa relação. Nós temos que o seguinte, todo mundo está dizendo que temos que trabalhar para a economia começar a girar. Olha só, o patrão chama o empregado
Ele está em casa, ele está mandando, ele está na sua quarentena nos casas de palácio, enquanto que o trabalhador está trabalhando e propenso a ficar doente. Ficando doente, o empregador simplesmente o demite e contrata mais trabalhadores. Então, isso é uma cadeia que vai somente prejudicar os trabalhadores. Bom, essa medida provisória já está em vigor, tem 120 dias para ser votada no Congresso, caso contrário, ela caduca. Eu já vi comentários do presidente da Câmara de que eles estariam tentando acelerar essas aprovações dessas medidas através de um rito sumário, ou seja, um rito mais rápido. Eu acredito que a representatividade hoje do povo brasileiro é totalmente inócua e não vai adiantar muita coisa, e eles vão deixar essa medida provisória, que nós chamamos a medida da morte, continuar tendo seus efeitos como outras que até agora não foram votadas. E como se não bastasse a medida provisória 927, que ataca direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos também sofrem a perseguição dos prefeitos no momento que nós vivemos a pandemia do coronavírus. Em Jaraguá do Sul, o prefeito Antídio Lunelli suspendeu o reajuste salarial que seria concedido aos servidores na database 1º de abril. E em Joinville, o prefeito Udo Deller teve a desfaçatez de descontar 14 dias de greve dos servidores que estão em campanha salarial e paralisar as atividades em fevereiro. Conversamos com o presidente do Sincep, Luiz César Schorner, e com a presidente do Sinsege, Jane Becker. As prefeituras de Jaraguá do Sul e Corupá retiraram da Câmara de Vereadores os projetos de lei que previam o reajuste salarial dos servidores municipais na database 2020. Nós estamos em contato com o presidente do Sindicato dos Servidores, Luiz César Schorner. Luiz, como a categoria recebeu essas decisões aí dos governos municipais? Com muita indignação e preocupação. Indignação porque, principalmente na Prefeitura de Jaraguá do Sul, a gente vem sofrendo uma série de perdas salariais de remuneração desde 2016. Nós não temos nenhum ano desse período reposição integral das perdas salariais, nós tivemos perdas de vale-refeição, enfim, de gratificações. Então, não ter a reposição salarial esse ano é mais um golpe da administração Antídio Lunelli contra os servidores. É indignação e também preocupação. A preocupação é porque, por menor que fosse a reposição salarial, em torno de 3,5%, ela ajudaria as pessoas a movimentar mais a economia, que nesse momento está totalmente parada. Enfim, se já está parada assim, com menos dinheiro na rua a hora que terminar a crise do coronavírus, então nós teremos mais problemas ainda na questão da economia. A administração Antídio Lunelli, desde o início do mandato, não repõe inflação e ainda retira direitos da categoria. O que o sindicato está fazendo na prática em relação a isso, Luiz? Nós estamos cobrando, entrando em contato com vereadores, com a própria administração, e exigindo, entre aspas, de que a Prefeitura reencaminhe o projeto de lei da nossa reposição salarial para que a gente não tenha mais essa perda, porque à medida que a crise do coronavírus terminar, se a Câmara de Vereadores, a gente está pedindo que não vote, mas se votar a reforma da Previdência, além de nós não termos a reposição dos últimos 12 meses, nós vamos pagar mais 3% de contribuição previdenciária, ou seja, aquilo que seria um empate se transforma numa derrota de 3%. Por isso que nós estamos fazendo todos os esforços junto à administração para que a gente não tenha mais essa perda. Então, são os 3% da reposição e mais os 3% do ICEM. O Sincep está reivindicando a retirada desse projeto de lei da Câmara de Vereadores, é isso? O nosso entendimento é que se a Prefeitura não tem condições de dar reposição salarial para os servidores devido à crise que a gente está vivendo e ninguém está negando que ela exista, mas então a gente está solicitando que a administração retire não só da pauta de votação, mas retire da Câmara de Vereadores esses projetos e quando a crise passar, abra uma ampla discussão com os servidores, com os vereadores, o próprio ICEM, que faz parte da Prefeitura,
prefeitura um grande debate sobre a reforma da Previdência, ou seja, inclusive do aumento das alíquotas e também das mudanças das regras de aposentadoria. O prefeito de Joinville, Udo Deller, encaminhou determinação autorizando o desconto de 14 dias da greve dos servidores. Nós estamos em contato agora com a presidente do Sinsege, Jane Becker. Como que os servidores avaliam essa decisão do prefeito Udo Deller? Então, nós estamos aí num momento atípico, mundialmente falando, por conta da pandemia, né, do novo coronavírus, e um desconto, não que tenha algum momento que ele seja bem-vindo, é claro, né, mas um desconto num momento como este, minimamente poderia se adjetivar como uma crueldade do prefeito para com os servidores que estavam num movimento de reivindicação, de luta pelos seus direitos durante a greve e que agora, numa ação autoritária, desrespeitosa, o prefeito encaminha os descontos, né, de praticamente a metade do período do mês, metade do salário dos servidores aí referente ao mês de fevereiro, quando ocorreu a greve. Então, é uma ação cruel, uma ação desumana, no momento em que os servidores deveriam estar sendo guarnecidos pelo governo municipal. A ação ela vem na contramão do que nacionalmente a gente tem visto, discutido aí por algumas lideranças políticas, né? A categoria está muito descontente com o governo municipal, com esse desrespeito, com esse autoritarismo, né? Nossa campanha salarial ela não terminou ainda, nós tivemos apenas uma mesa de negociação e o prefeito, de forma intransigente, autoritária, desconta o salário do servidor. Bom, até o momento não tem proposta salarial nenhuma de reposição para os servidores? Não, nós fizemos uma mesa de negociação apenas e a proposta do prefeito Udo Deller aqui em Joinville é a reposição da inflação parcelada em 3 vezes. A gente não avançou em praticamente nada na única mesa de negociação que tivemos aí no último dia 16 de março. Que medidas o sindicato está tomando para tentar reverter o desconto desses 14 dias de greve? Nós fizemos várias tentativas de reunião, né? Após o dia 16, nós tínhamos uma assembleia agendada para o dia 18, o Conselho de Representantes por Local de Trabalho suspendeu a assembleia que tínhamos agendada para o dia 18 por conta do Covid-19, uma forma assim muito responsável da categoria, né? Nesta linha, né, de não agrupar as pessoas para não propagar o vírus, e ficamos aí aguardando. O sindicato fez várias tentativas de contato com o governo, protocolamos um ofício onde solicitávamos uma nova mesa de negociação. Nesse mesmo ofício, nós solicitamos que nenhum desconto salarial fosse feito sem continuidade da discussão, da negociação com o sindicato. Entramos em contato, eu liguei para o prefeito várias vezes, não me atendeu, não deu retorno, e aí agora, com a confirmação do desconto dos dias de greve, a assessoria jurídica do sindicato está montando uma ação que vai ser protocolada no dia de hoje ainda, tentando aí via judicial para ver se conseguimos reverter, né, esse desconto salarial aí dos servidores de Joinville. Os prefeitos argumentam que até o dia 6 de abril teriam que pagar o reajuste em função do calendário eleitoral? O reajuste salarial, na verdade, ele não há um impeditivo de ser dado a qualquer período do ano. O que a lei federal ela regulamenta são reposições acima da inflação, qualquer tipo de ganho real, seja no salário ou qualquer outra negociação, né, que vise a questão econômica. Então, mesmo o reajuste inflacionário, ele poderia ser dado a partir do dia 6 de abril também. E qual é a reivindicação dos servidores mesmo, Jane? Em Joinville nós temos um déficit, né, no salário dos servidores, um acúmulo de perdas salariais aí ao longo dos últimos governos. Então a reivindicação da categoria é o reajuste inflacionário mais 8% para poder, né, repor um pouco parte destas perdas aí que foram acumuladas ao longo dos últimos anos.